Oi, turma, mais um apartamento aqui na Ocean. Esse apartamento ele tem uma sacada e vista para o mar, tá bom? Apartamento pé na areia, mobiliado para você que quer morar em frente do mar ou para você que é investidor e gosta de fazer investimento do Airbnb, locação de temporada, é a oportunidade, tá bom? Outra coisa, se você gostar do apartamento, me chama aqui no contato, aqui no telefone. Nem sempre eu consigo responder as mensagens aqui pelo TikTok, no YouTube, enfim, pelas redes sociais, tá bom? Fala comigo, eu sou o consultor de confiança, sou Hélio Santos, aqui na Praia Grande, tá bom? Até breve!